Saber ler, ver e ouvir. Para muita gente, popular é sinónimo de fácil, de imediatamente acessível, de trivial, se é que não de superficial e inferior. Mas não, popular não é o mesmo que ordinário e vulgarucho. Quem assim pensa ofende o povo nas suas capacidades de criação e de compreensão. As palavras que acabei de ler são daquele que é considerado um dos maiores compositores, um dos maiores maestros portugueses do século XX, Fernando Lopes Graça. É da sua autoria a versão coral para 4 vozes de Grândola Vila Morena, a composição de Zeca Afonso, que foi celebrizada com a Revolução de Abril e que é hoje o tema da nossa conversa. Para nos ajudar a ouvir melhor a versão de Lopes Graça, eu tenho como convidado Fausto Neves. Fausto Neves é pianista há mais de 5 décadas, professor na Universidade de Aveiro, doutorado em música, doutorado em performance de música, com uma tese precisamente sobre Fernando Lopes Graça, e é também o autor de um livro recentemente publicado, em 2019, em torno de Lopes Graça, Pensamento, Resistência, Criação. Fausto Neves colabora desde há muito com o Coral de Letras da Universidade do Porto, que se propõe agora fazer do país um grande grupo coral, ensaiando o país a 4 vozes, numa performance a acontecer no dia 25 de Abril, com os portugueses a festejar Abril a partir das suas casas. Muito obrigado, Fausto Neves, pela disponibilidade para estar aqui hoje, apesar de ser através de uma ligação da internet. E a primeira pergunta que tenho para lhe fazer prende-se com o conceito de música popular, este conceito que Lopes Graça comenta no excerto que acabei de ler, mas afinal o que é isto da música popular portuguesa? Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado pelo seu trabalho de casa fantástico, foi descobrir muitas coisas acerca Obrigada, eu é que tive a honra de ler aquilo que foi escrevendo. Muito obrigado. Então, música popular é um dos termos mais perigosos que nós podemos manusear nos dias de hoje. E Fernando Lopes Graça, nos anos 40, porque essa citação é de 47, já prevenia, não é, esta confusão entre popular e popularucho, se pudermos resumir assim, não é? E depois vai mais longe, não é? Porque ele diz que popular são as grandes obras do nosso património, não é? Assim como nós podemos entrar no Mosteiro da Batalha sem precisarmos de uma licenciatura em arquitetura histórica, podemos entrar nas sinfonias de Beethoven, nas sinfonias de Mozart, sem esse preconceito que normalmente se tem, como se isto fosse uma arte para iniciados. Portanto, ele diz que todas as grandes obras da literatura ou da música foram influenciadas, direta ou indiretamente, pela história do povo, não é? Portanto, elas são, por essência, populares. Era a continuação dessa citação, ao contrário desta confusão que se faz entre popularucho e popular, uma coisa muito simples, não é? A pessoa quer chegar ao café, quer gostar de beber café, então bebe muitas vezes cevada, não é, como todos sabemos, não é assim que se vai passar a gostar de café. Portanto, essa é uma das questões do popularucho. Fernando Lopes Graça, mais ou menos nessa altura, começa também a fazer as suas investigações no campo da etnomusicologia. E começa a gravar aquelas grandes melopeias que as velhinhas de cada aldeia sabiam, tinham na sua memória. Mais tarde vai-se juntar, foi uma junção de uma felicidade fantástica, vai-se juntar a Michel Giacometti, mas nos anos 40 ainda fez isso sozinho, no famoso regresso de França, onde ele foi desafiado por uma cantora polaca a dar-lhe algumas melodias populares portuguesas para ela cantar, e ele chegou à conclusão que não sabia nenhuma. A história começa aí. Portanto, temos esse conceito de popular, e é a alternativa a esse popularucho que Fernando Lopes Graça vem mostrar. E juntamente com essa alternativa musical, ele também mostra a alternativa popular, ou seja, nos anos 30, 40, 50, ele vem mostrar que o povo que era mostrado pela ideologia dominante, com o António Ferro à cabeça, não era exatamente o povo real. Portanto, era um povo imaginário, que interessava de certa maneira ao regime. E essa questão na música também se põe de uma maneira até muito mais ampla e muito mais até internacional, que é a questão da música comercial de má qualidade em relação ao património musical que se foi juntando na peneira dos tempos e que fomos recolhendo o que melhor o homem soube compor em todos os tempos. Isto pode ser válido para a música, pode ser válido para a arte em geral. O próprio Fausto Neves tem uma história familiar ligada à música popular portuguesa. Eu estou a pensar no seu avô, quando estava a fazer pesquisa na internet, fui dar com a obra do seu avô, que é o autor de um hino religioso muito
popular, a Miraculosa. Quer falar-nos um pouco dessa sua relação familiar, não é? Uma herança familiar, dessa sua relação com a música popular portuguesa. E o que eu gostava de saber também é se de alguma forma ela o encaminhou para o encontro com Lopes Graça. Ora bom, o meu avô, eu não conheci diretamente o meu avô, mas teve sempre uma grande influência na família, era uma personalidade muito especial, muito conhecida em Espinho e que deixou uma grande influência sempre. Há uma história interessante do Manuel Laranjeira, que era o grande guru espiritual de Espinho, portanto o líder político, pensador, ele era médico, republicano, e que tinha uma tertúlia intelectual sempre nos cafés-concertos de Espinho. Então, conta-se que o meu avô era pequenito e tocava-lhe sempre a canção preferida dele e ao piano do café-concerto e tocava-lhe a Margarida vai à fonte. E ele lá lhe pagava uma bebida e aconselhava sempre o meu bisavô a dar-lhe uma educação musical, porque ele tinha jeito, tinha talento e tal. Essa profecia e indicação do Laranjeira foi feita na família com uma geração de atraso, ou seja, é o meu pai que vai fazer já a formação no conservatório, depois fundou a Academia de Espinho, etc. E portanto ficamos então aí já músicos diplomados, quando o meu avô era um músico, no bom termo da expressão, era um músico autodidata e realmente fabuloso. Ele circulava entre as bandas de música, entre a igreja, a música litúrgica e os cafés-concerto, em que ele tinha que acompanhar toda a gente e tinha que animar, de certa maneira, os cafés-concerto muito célebres nessa altura de Espinho, onde havia jogo, isto antes ainda da proibição do jogo, havia sempre roletas ali, não. E o meu avô ainda fazia o cinema mudo, também fazia acompanhamento de cinema mudo. Portanto, ele criou uma série de canções, há muitos hinos litúrgicos, dos quais a mais importante é a Miraculosa, que ainda hoje é tocada no hino da igreja, na torre da igreja ao meio-dia, na igreja de Espinho, mas fez o chamado músicas folclóricas, ou seja, eram músicas compostas por ele, na boa tradição de revista, coisas alegres, quadros de revista, não é? Com poesia dos poetas locais de Espinho, com quem ele era amicíssimo também. E então publicou isso com o sentido de ser música folclórica, porque cantavam com a letra, cantavam os vareiros, a ida à pesca, os perigos da pesca, essas coisas todas. Ora bom, isso está exatamente nos antípodas da tal música folclórica e é por isso que Fernando Lopes Graça na altura não gostava muito do termo folclórico, precisamente por causa das confusões e preferia sempre chamar música tradicional portuguesa. Portanto, em que ele ia fazer realmente as gravações, não é? Com o método que o Bartók e o Kodály introduziram, com a invenção do gravador, não é? Então iam gravar no local das pessoas, as pessoas mais velhas que se lembravam disto, daquilo, e pronto. E temos ainda hoje, o nosso arquivo sonoro, o nosso cancioneiro popular português, que foi realmente uma obra que nunca será demais elogiar, feita pelo Fernando Lopes Graça e pelo Michel Giacometti. E quando falamos do seu encontro, estou a falar do encontro do Fausto Neves com o Lopes Graça, porque chegou a conhecê-lo pessoalmente. Sim. E bastante cedo, até na sua carreira. Sim, portanto, eu tinha os meus 16 anos, penso eu, e estávamos no concurso da Covilhã. Portanto, eu estava na classe dos mais novos, havia a classe dos mais velhos, e houve uma coisa logo na primeira prova que nos chocou um pouco, é que logo na primeira prova todos nós tínhamos que tocar uma obra de Fernando Lopes Graça, porque esse ano era Fernando Lopes Graça o presidente do júri, e havia sempre obras portuguesas impostas, nesse ano era Lopes Graça. E nenhuma das execuções foi premiada, o prémio não foi atribuído. Então nós, à boa maneira de 75, reunimos em Assembleia e achamos que devíamos ir ter com o mestre Fernando Lopes Graça e pôr na questão, porque é que não tínhamos sido premiados, nenhum de nós tinha tido o prémio. De uma maneira até um bocadinho brusca, digamos assim. Ele foi de uma gentileza fantástica, convocou-nos no dia seguinte para o próprio piano das provas, para a sala, estava vazio de manhã, e deu-nos ali uma aula de 1-2 horas, suponho eu, pôs-se ao piano, exemplificou, falou das suas origens musicais, não é? Falou muito de Manuel de Falla, falou muito de Stravinsky, falou de uma quantidade de coisas e provou-nos por A mais B que, enfim, nós precisávamos realmente de um bocadinho mais de cultura musical e cultura em geral. De uma maneira tão afável e tão aberta e tão simples que realmente eu fiquei cativadíssimo com a personalidade de Fernando Lopes Graça. Depois, mais tarde, vim encontrá-lo muito mais vezes. Tive uma coisa que tenho sempre que dizer, que eu estava no estrangeiro a fazer os meus estudos e escrevi-lhe a perguntar quais eram as obras que ele poderia aconselhar para eu tocar.
E ele mandou-me 4 obras imediatamente, assim, as partituras logo para eu fazer, o que eu quisesse, e foi sempre muito simpático. Eu tive o privilégio de tocar várias vezes para ele, em concertos, e ele foi sempre de uma generosidade até um bocadinho inesperada, porque eu nem sempre toquei sempre como eu queria, mas ele era sempre muito, muito generoso na maneira como me comentava e animava e agradecia o facto de nós termos tocado a música dele. E o encontro entre o Lopes Graça e o Zeca Afonso chegou alguma vez a acontecer? Porque o tema da nossa conversa é exatamente a versão de Lopes Graça, da canção composta pelo Zeca Afonso, mas eles chegaram alguma vez a conhecer-se, porque são 2 pessoas que nós associamos imediatamente à resistência, não é? Foram ambos presos, foram ambos perseguidos pela PIDE, foram ambos impedidos de lecionar, tiveram ambos gravíssimos problemas de saúde. Ambos utilizaram a música como arma, mas chegaram alguma vez a conhecer-se? Eu não tenho essa informação. Há várias situações, quer de um, quer do outro, em relação ao segundo, não é? Portanto, o José Afonso fala muito do Fernando Lopes Graça em sítios em que ele costumava cantar associações populares, e ele diz, também costuma vir cá o Carlos Paredes, Fernando Lopes Graça, enfim, a Maria Barroso, várias pessoas que normalmente estavam nesse tipo de associações culturais de resistência ao regime anterior ao 25 de Abril, e o José Afonso também fala, e o Lopes Graça também fala de José Afonso. Eu custa-me a crer que nunca se tenham encontrado. Quanto mais não seja naquelas reuniões, naquelas sessões já culturais depois do 25 de Abril, em que com certeza várias vezes eles se cruzaram e com certeza que se conheceram, mas não tenho esse dado. Agora, o grande cruzamento que eles fazem é efetivamente o grande La Vila Morena, que é de uma felicidade e de uma... É que além da canção ter ganho os tais juros que Fernando Lopes Graça dizia que dava às canções que recolhia do povo, Fernando Lopes Graça ganha com todo o valor e todo o peso que a Grande Vila Morena já tinha no seu percurso, e a Grande Vila Morena vai ganhar também uma outra roupagem com a harmonização a 4 vozes que Fernando Lopes Graça lhe faz. E é muito interessante vermos o percurso da Grândola desde 71, quando ela foi gravada num castelo em França, em que o José Mário Branco fez a direção do disco, portanto, As Cantigas de Maio, fazem aquela resolução do problema que eles não sabiam como é que iam dar o ar de andamento que os coros alentejanos têm, e então gravaram fora do castelo, na gravinha de entrada, aquele barulho dos passos, com os microfones junto ao solo. Desde então, desde 71, em 74, portanto 73, há aquela grande comício no Coliseu já de resistência em que o Grândola foi cantado. Era uma das poucas canções que conseguiu ser cantada sem ser proibida, e depois, muito logo a seguir, é aproveitada para o 25 de Abril. Fernando Lopes Graça, entretanto, tinha a sua série de canções heroicas, que tinham começado em 45, editadas em 46, com o aparecimento do MUD, que estava a tentar aproveitar uma réstia de abertura do regime em face da queda das potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Portanto, com as eleições, há um MUD, Movimento de Unidade Democrática, e Fernando Lopes Graça é um dos dirigentes do MUD, dá a cara, mais uma vez, e que resolve criar um coro para o MUD. E o coro para o MUD tinha que ter um repertório. E então, Fernando Lopes Graça, cuja obra não é música de intervenção. A obra de Fernando Lopes Graça é intervenção pela música, intervenção pela arte, mas ele resolve fazer então música pura e dura de intervenção. Provavelmente com algumas influências do Hanns Eisler, com quem um dos assistentes do Hanns Eisler foi colega de curso em Paris, no exílio de Lopes Graça em Paris, assim também como Zeca Afonso, também teve vários exílios, também tem esse lado de comparação. Talvez por isso Fernando Lopes Graça resolveu juntar uma série de poetas neorrealistas e fazerem a primeira série de heroicas, que foi em 46. Há uma segunda série, imediatamente apreendida pela PIDE. Há uma segunda série no 50º da República, portanto em 1960, com o Mário Vieira de Carvalho à frente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, que também deu apoio a essa celebração. Também essa segunda série foi apreendida pela PIDE, e Fernando Lopes Graça nunca parou de escrever canções heroicas ao longo da sua carreira de compositor. E vai escrever 6 cadernos até ao 25 de Abril. Depois do 25 de Abril não para, e faz mais 2 cadernos, o último dos quais, o 8º, com canções à capela de melodias que estavam ali a ser criadas. Muita poesia do Ari, por exemplo, Isto vai, por exemplo, e é aí que aparece o Grândola.
O Grândola está muito bem feito por Fernando Lopes Graça, como aliás é seu hábito. Ele não contraria em nada a melodia do José Afonso, dá-lhe um aspecto de força alentejana que ele conhecia também muito bem os mecanismos do canto alentejano e dá-lhe mais força com duas vozes, sobretudo, que vão aparecer para além daquelas duas vozes paralelas que normalmente o Grândola tem. O resultado é extraordinário. Aliás, o Coral de Letras demonstra-o bem, porque está lá o Grândola do Zé Afonso e está lá um outro som que vem de Lopes Graça e que apenas complementa a força da canção, não contraria em nada. Exatamente, e vamos já falar de seguida do Coral de Letras, mas eu queria continuar com a Grândola Vila Morena e a importância que terá tido para Lopes Graça. Lopes Graça incluiu também referências a essa canção na música festiva número 20, que integra as suas obras heroicas, mas essa referência, como o próprio Fausto Neves explica no seu livro, é uma referência um pouco subtil, que nem sempre é percebida pela maior parte das pessoas. E por isso eu lhe pergunto será que isso tem a ver com o facto de a música de Lopes Graça ser muitas vezes considerada difícil, tanto por quem a interpreta, como por quem a ouve. Trata-se realmente de uma música difícil, e mais especificamente, que expectativas é que tinha Lopes Graça em relação à recepção das obras que compunha? Fernando Lopes Graça compunha no sentido mais amplo da palavra, ou seja, ele achava sempre que é a audiência que tem que subir para a música e não a música que tem que descer para a audiência. Mas isto não tem nada de elitismo, isto tem a ver com a esperança na cultura, na emancipação do homem e no progresso das pessoas. Exatamente. E aplica-se a todas as formas de arte. A todas as Exatamente. formas de arte e a todas as formas de pensamento, não é? E tem a ver com a democratização da cultura, não é? O processo de democratização da cultura. Tem a ver com a democratização da assim. cultura e não com a massificação da cultura. É aí que está o nó. Exatamente. E é aí que está a tal diferença que o Miguel Graça Moura falava muito entre cultura e perversão, que a diferença às vezes é um cabelo. Não é? Pronto, portanto, em relação à dificuldade e em relação ao Grândola que aparece na festiva número 20, portanto, o Lopes Graça tem uma série de músicas festivas em que ele ofereceu a vários afilhados, amigos e depois a personalidades políticas que ele admirava. Não é? A festiva número 20 é destinada aos 70 anos, ao aniversário dos 70 anos do general Vasco Gonçalves. Então, no meio desta obra, que não é uma obra de intervenção nem é uma obra pedagógica, portanto, temos a música pura e dura que Fernando Lopes Graça, como compositor do século XX e como pessoa que domina as técnicas de composição do século XX, resolveu compor. E ele serve-se de alguns motivos da jornada, que é uma das heroicas mais conhecidas, que esteve também muito ligada à oposição democrática, e serve-se também de vários inícios e pequenos excertos do Grândola. Só que isso está metido no seu esquema normalmente politonal, duas tonalidades sobrepostas e alguma dificuldade. Fernando Lopes Graça achava que a música não deve ser explicada. E dizia na brincadeira que a música, quando é muito explicada, é porque é má música. Isso é um bom princípio. Já ouvi dizer a muitos poetas, também quando pedem para explicar Sim. os poemas, eles dizem não posso explicar. Mas entretanto, a Olga Prates, que era a sua, era e ainda é, felizmente, está entre nós e vivíssima, é a sua intérprete preferida, ela fez às vezes alguns comentários com ele presente. E ele, afinal, achava que sim, que tinha aberto algumas pistas, já não tinha aquele ar tão negativo. Agora, ele serve-se desses motivos, não é para as pessoas ouvirem. Não é? Claro que o músico que está a montar a peça, ou um músico com um ouvido bastante apurado, consegue apanhar aqui ou ali o elemento do Grândola, mas não era esse o objetivo de Fernando Lopes Graça. Fernando Lopes Graça sempre adorou ter um material de origem que ele, através de um trabalho quase de sapa, começa a criar dali uma obra musical, através de um trabalho fabuloso da sua parte. Ele próprio tinha um espírito e uma capacidade de trabalho absolutamente fantástica. Quem conviveu com ele sabe os horários absolutamente fixos que ele tinha de trabalho. Portanto, toda a arte para ele é gerada pelo trabalho e pelo trabalho intelectual e alguma inspiração naturalmente, mas sobretudo pela técnica. Portanto, ele aí vai buscar elementos
à grândula, à melodia, que ele começa a trabalhar, começa a dilatar os próprios intervalos, mantendo o ritmo, ou então altera o ritmo, mantendo os intervalos, enfim, várias maneiras. E a jornada também, o tema da jornada, ou Não Fiques para Trás ao Companheiro, que é uma das heroicas mais conhecidas. Portanto, ele liga esses dois temas ao Vasconcelos. Não sei se ele explicou isso ao Vasconcelos, se o Vasconcelos alguma vez ouviu, mas o certo é que a obra está aí, pública, para quem quiser pegar, provar e tirar. É como um bolo, não há a pessoa que come o bolo e come uma fatia inteira, outro come duas, e há uns que ficam só pelas bolinhas prateadas. Isto, estamos em democracia, cada um tira o que quer e o que pode. E passando então para o Coral de Letras, porque o Lopes Graça marca sempre presença no repertório do Coral de Letras da Universidade do Porto. Para quem nos ouve e não conhece o Coral de Letras, valerá a pena dizermos que é um coro amador, mas muitíssimo premiado em vários festivais nacionais e internacionais. Ele é dirigido desde que foi fundado, em 1966, portanto há 54 anos, que é dirigido pelo maestro José Luís Borges Coelho e sempre muito na lógica da resistência através da música. O Coral de Letras lança agora o desafio Grândola Vila Morena através do site da Casa Comum da Universidade do Porto, que pode ser encontrado em up.pt/Casa Comum. E no site poderão ser encontrados 4 vídeos com as 4 vozes e os portugueses são convidados a, em casa, filmarem-se a cantar uma das vozes e a utilizar o seu telemóvel ou qualquer outro equipamento que tenham e depois a enviarem o ficheiro para a Casa Comum. Depois nós comprometemos-nos a montar um grande vídeo do país inteiro a cantar a Grândola Vila Morena. Mas para quem não é músico, não é nada fácil de cantar. Eu já andei a experimentar e achei muito difícil. E por isso, Fausto Neves, eu pedia-lhe, por um lado, para nos ajudar a perceber a construção da composição e, por outro lado, para nos dar alguns conselhos técnicos e práticos para que nós consigamos cantar bem. Pode ajudar-nos, por favor? Ora bom, o esquema da harmonização que Fernando Lopes Graça faz, a 4 vozes, nós podemos, desde logo, perceber que quem começa são os tenores. E os tenores começam exatamente com aquele grânula que toda a gente conhece e toda a gente canta. Logo a seguir entram os baixos. A melodia continua sempre nos tenores. Os baixos já fazem uma linha completamente original, de Fernando Lopes Graça, que vai dar uma outra... Imaginemos que é um órgão de luzes que vai iluminar de uma maneira diferente a melodia que continua a ser feita pelos tenores. Portanto, aqueles que têm mais dificuldade seguem sempre os tenores e estão a cantar o grande como cantaram. Pois, que é a melodia que nós conhecemos, não é? A melodia, aquela que cantamos normalmente, é dos tenores. Quando o coro entra, ou seja, as mulheres, os dois naipes femininos entram, então essa melodia que estava nos tenores vai passar para os sopranos, que é a voz mais aguda das mulheres, é aquela que se ouve melhor. Os contraltos fazem a melodia uma terceira abaixo, que é exatamente o que o nosso povo faz, desde o Vira do Minho, as famosas terceiras do Padre Inácio, que nós chamamos, que é a melodia em terceira. As primeiras vozes fazem a mais aguda, as segundas vozes fazem a mais grave. Portanto, aí as pessoas podem apanhar ou a boleia dos sopranos ou a boleia dos contraltos, porque ambas fazem a continuação da melodia que vinha dos tenores. Nesse momento, os tenores deixam de fazer a melodia, passam também a fazer uma outra voz já da autoria do Fernando Lopes Graça, e os baixos continuam na sua faceta tenebrosa, porque é a voz mais difícil de fazerem outros baixos harmónicos que vão iluminar, de certa maneira, a melodia da maneira que Fernando Lopes Graça a concebeu. Portanto, eu punha dois escalões de dificuldade. O primeiro escalão, o mais simples, é seguirem os tenores e depois apanharem a boleia das mulheres, na voz que mais lhes convier, ou nos agudos nos sopranos, ou nos menos agudos nos contraltos. Para aqueles que tenham mais tempo para trabalhar e que possam ter até alguma experiência coral, ou até um bom talento que vai ser descoberto com esta aventura, podem estudar a parte dos tenores, a consequente seguida da primeira metade, que é a melodia, portanto a seguir é que começam as coisas diferentes da melodia, o acompanhamento, digamos assim, ou então os homens com voz mais grave têm um rico petisco na parte dos graves. Eu devo dizer que normalmente eu acompanho o Coral de Letras ao piano, nas heroicas, e quando chegamos ao final e cantamos o Grândola, eu tenho sempre que fazer um esforço e olhar para a partitura para cantar a parte dos baixos, porque a parte final é bastante difícil. A partitura, que valerá a pena dizer, também está disponível no site da Casa Comum. Sim. Fausto Neves, há uma tradição do Coral de Letras em relação a esta versão de Grândola Vila Morena que não vai poder ser cumprida este ano. É verdade.
É verdade. E é uma velha tradição tão apreciada que é o famoso concerto na praça, não é? Na Praça da Liberdade, no Porto, que começa normalmente depois de jantar no dia 24 à noite e pouco antes da meia-noite já toda a gente sabe que pode haver muitas variantes, mas naquele momento é o Coral de Letras que entra no palco, canta sempre umas heroicas até à meia-noite e à meia-noite está sempre a cantar o Grândola. Isto já se passou com praça absolutamente cheia, com noites fantásticas, e já se passou com noites tenebrosamente de temporal, mas que se manteve sempre ali. Eu lembro-me de uma noite que depois tive que procurar as partituras no meio do vento e da chuva, tudo molhado, porque estava mesmo muito mau tempo, mas tem-se mantido sempre essa tradição, e este ano, por uma razão muito forte e que todos compreendemos e que todos devemos seguir, não se vai poder fazer, pelo menos dessa maneira real, síncrona e enfim, de convívio fraterno com as pessoas que lá estão. Pois o Coral de Letras não vai poder cantar o Grândola Vila Morena à meia-noite de 24 para 25 de Abril na Praça de Liberdade no Porto, mas o 25 de Abril não vai deixar de ser comemorado e não vai deixar de ser cantado. E vamos por isso seguir a sugestão da Associação 25 de Abril e convidar todos a ensaiar e a cantar à janela o Grândola Vila Morena no dia 25 de Abril às 15 horas. Se não souber cantar as outras vozes, de certeza que sabe a do tenor, o que interessa é que cante. Muito obrigada, Fausto Neves, por nos ter ensinado a ouvir melhor Lopes Graça e Grândola Vila Morena. E eu é que lhe agradeço. Muito obrigado. E parabéns pela iniciativa.